Olá, amigos, bom dia. Aqui é dia na Noruega. Não sei quantas horas nós estamos na frente, se são 4 horas ou 5 horas. É dia de domingo, está um frio grande. E hoje nós decidimos apenas ficar em casa e descansar, porque amanhã eu vou pegar no batente outra vez. Pois bem, gente, é o seguinte. Vocês estão me seguindo, eu agradeço a vocês todos de me seguirem, né, de ver as coisas que eu faço, como é que é minha vida aqui na Noruega. Mas eu sinto que eu não sou muito boa de contar sobre mim mesma, com relação a quanto tempo eu moro aqui, quem realmente eu sou, e como é meu trabalho, como eu vim para a Noruega. Então hoje eu farei isso. Eu moro aqui na Noruega já faz logo 30 anos. É, eu vim aqui porque eu fiquei conhecendo o norueguês, eu era casada com um norueguês, nós fomos casados 19 anos. E eu tenho 2 filhos com esse norueguês. A minha filha, a Vitória, que vocês já conhecem, e também vocês conhecem um pouquinho do Magne. É assim que se pronuncia o nome dele, Magne. É o nome típico norueguês. E também, né, são minhas 2 crianças, os únicos filhos que eu tenho. Eu fiquei conhecendo o meu ex-marido através de um assim clube de correspondência, né? Porque eu estava aprendendo inglês e uma professora minha de inglês falou assim que eu deveria treinar mais o inglês, e a melhor maneira era começar a me corresponder com gente que fala inglês. Então eu coloquei meu nome nesse clube de correspondência, era numa revista, um negócio assim, mas a maioria que respondeu para mim eram escandinavos, não eram britânicos não, ou americanos. Como os escandinavos são famosos de falar bem inglês, escrever bem inglês, então eu decidi então ter essa correspondência. Uma delas ficou sendo o meu futuro marido. Ele era biólogo e estava fazendo o mestrado dele em biologia, justamente ecologia, e a especialidade dele era de anfíbios e répteis. E como ele era muito assim interessado na Amazônia e na cultura indígena e nos anfíbios brasileiros e tal, que ele ficava fascinado pelos anfíbios brasileiros, as rãs brasileiras são consideradas umas das mais venenosas do mundo, né? Algumas daquelas espécies bem pequenininha. Então ele ficava fascinado de querer saber mais dessas rãs e onde realmente elas moram e tal, blá blá blá. E ele explicava também sobre a fauna e a flora da Noruega e tal. Até que ele me convidou para vir para a Noruega para visitar, e eu quis vir no inverno, que eu queria ver neve. Ele ficou chocado, como é que se podia querer vir para a Noruega, ver no frio, ver neve. No começo foi difícil, não tanto de me acostumar com o clima, porque eu gosto do frio, não tanto de me acostumar com, com a língua, porque em casa eu falava inglês e comecei a aprender norueguês, então, logicamente, tem muitas coisas, você já sabe bem inglês, você vê muitas assim, relações com a língua inglesa, porque os 2 idiomas fazem parte do mesmo grupo de idiomas, os idiomas germânicos. Flor em norueguês, blomst. Aí, em inglês tem a palavra, o verbo to bloom, entendeu? Só que pronuncia um pouco diferente, mas vem da mesma raiz. Como se chama cachorro em norueguês? Hund. Aí, em inglês tem uma palavra para cachorro chamado hound, para cachorro grande. Então, via as correlação entre os 2 idiomas. O que mais foi difícil foi com relação a ter entrar em contato com os noruegueses, porque os noruegueses não são sociais. Eu morava isolada numa fazenda, né, para variar, ainda tinha a minha sogra que morava na casa acima, porque eu vou explicar no futuro como essas casas são na Noruega. Mas as casas das fazendas geralmente tem 2, tipo, apartamentos, eles chamam de apartamentos.
Um é para a família, né, que herdou a fazenda, e o outro é um apartamento pequenininho para os dois idosos que ainda estão morando lá, né, na fazenda, os pais do fazendeiro, por exemplo. Só que eu morava no apartamento pequenininho. E a minha sogra não era uma pessoa muito fácil. Ela não gostou do filho casar com uma estrangeira, né? Eu acho que mesmo eu sendo sueca, ela ia reclamar. Então, ela foi difícil realmente, um relacionamento muito difícil durante 6 anos com ela. Ela só melhorou um pouco depois que a minha filha nasceu, porque ela ficou encantada de ter uma neta. Ficou tão encantada que ter uma neta que ela mimava tanto a minha filha, que era assim eu fiquei assim de bobeira. Assim que eu saí do hospital, que eu tive a menina, eu cheguei em casa, ela já estava esperando com comida pronta para mim, para me refortalecer, porque típico norueguês, eles fazem um mingau, e ela tinha que me dar esse mingau para me refortalecer, porque eu dei luz à netinha dela. Eles chamam de gröt, esse mingau. E então ela veio descendo as escadas correndo com esse mingau e ver a netinha, que ela tava louca para ver a netinha, que ela já tinha visto fotos, né? Porque na Noruega, quando você tem filho, mesmo assim que o parto foi bom, você fica 5 dias, talvez até, dependendo, uma semana no hospital. Então eu fiquei 5 dias no hospital. Então, meu marido, né, o meu ex-marido, teve tempo de tirar fotos da minha filha, mandar, porque a gente não tinha câmera digital, então, mandar revelar, e chegou já em casa com todas as fotos, né, mostrando para a mãe a netinha. Ela ficou toda encantada. Até o carteiro, que também era nosso vizinho, comentou quando ele encontrou comigo, ele falou assim, gente, a fulana mudou. Olha só, eu fui entregar a carta na porta dela, ela correu para pegar as fotos para mostrar as fotos da neta. Então as coisas melhoraram um pouco, mas era difícil chegar num país novo, cultura diferente. Eu falei assim que o clima frio não era um problema. O grande problema era, logicamente, a quantidade de neve e o gelo, entendeu? Porque realmente, quando fica gelo nas ruas, realmente é como se você estivesse patinando. Difícil, difícil pra gente que vem de outro país, que não está acostumado com essas coisas, de ficar em pé. Você cai, se escorrega, é um horror. Então era muito difícil. Eu tive que aprender muita coisa. Tive que aprender a acender lareira, que eu não sabia como acender lareira. Eu tive que aprender a tirar neve, né, com pá, né? Porque eu tô falando pra você, gente, eu tô vendo muita brasileira morando agora na Noruega e reclamando da neve. Olha só, gente, quando eu vim pra Noruega, as neves chegavam até o joelho. Era impossível pra gente tirar a neve da porta da casa com uma vassourinha. A gente tinha que usar pá. Então, olha, quando a gente tirava com a pá, a neve ficava assim, tipo um corredor da porta pra rua. Tanta neve que era. Então, sabe, disso tudo eu tive que aprender, idioma e tal. A religião não foi um problema porque, né, no Brasil eu sou protestante, então não era aquela coisa assim, tipo, não tem igreja católica onde eu vou, e só tem igreja católica em Trondheim, é difícil de ir, não sei o quê. Não tinha problema porque eu ia na igreja local, que é a igreja onde eu morava. E, logicamente, muito difícil ter o relacionamento com os noruegueses, por causa da barreira, porque onde eu morava tinha muita gente idosa, não falava inglês, então a barreira era muito difícil. Mas meu marido tinha uma tia que não tinha filhos e ela era uma pessoa maravilhosa, muito religiosa, muito cristã. Ela me tratou como filha. Ela me ensinou muito da cultura norueguesa. Ela não sabia falar inglês, então a gente se comunicava assim com os dedos. Ela me mostrava e eu fui aprendendo mais norueguês, sabe? Ela me explicava as coisas, ela falava bem devagar para eu entender. Aí explicava assim, em Trondelag a gente fala assim, mas em Oslo eles falam assim.
nome de flores, assim, silvestres. Ela falava, olha, em Oslo eles chamam disso, mas aqui em Trondelag a gente chama disso. Me ensinou a catar essas frutinhas silvestres na floresta. Então eu passava muitos dias, assim, ela era vizinha praticamente, ela morava numa outra fazenda. Então no fim, principalmente no fim de semana, eu ia visitá-la. O marido dela também era muito bonzinho, ele é o tio era o tio do meu ex-marido, uma pessoa muito engraçada e muito boazinha. Primeira vez que ele me encontrou e perguntou se tinha tigre no Brasil, porque ele achava o tigre um bicho muito bonito. Então, vocês têm tigre no Brasil? Então, eles eram pessoas muito boazinhas, sabe? Me levaram para pescar, coisa assim que eu nunca fiz antes, né? Ela que arrumou esquis para mim, para tentar aprender a esqui, porque ela tinha uns esquis antigos de madeira. Então ela falou assim, você tem que ter os esquis pesados para você conseguir ficar em pé, senão você não vai conseguir. Então ela me ajudou, né? Colocar esses esquis pesadão, difícil de colocar no pé também, mas ela me ajudou a fazer isso. Durante anos ela me ajudou muito, assim, emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito triste quando ela faleceu, mas ela estava muito doente. E infelizmente ela faleceu quando eu não estava na Noruega, eu estava de férias, eu não pude ir no enterro. Então eu fiquei muito chateada mesmo de não poder ter ido. Mesmo me chamava de filha, né? Ela realmente... Muitas coisas que eu sei na Noruega foi graças a ela. A Noruega, muitos anos atrás, tinha um projeto para ajudar os refugiados de guerra e pessoas que não eram refugiados de guerra, que não tinham escola, assim, muitos anos de escola. E também o projeto era para noruegueses que não tinham tirado notas boas no colegial e também podiam fazer o colegial, um novo colegial dentro de um ano para tirar notas melhores. Esse projeto era de acordo com algumas escolas norueguesas e era pago pelo governo norueguês através antigamente, o escritório de trabalho. O escritório de trabalho na Noruega era o escritório antigamente onde as pessoas iam para procurar emprego. Então, o escritório de trabalho e o escritório social tiveram esse projeto. Eu não era qualificada para participar desse projeto, porque primeiro eu tinha a faculdade do Brasil e outra coisa, estavam querendo gente que realmente estava precisando aprender, já tinha só 4 anos de escola no país deles, né? Então, eu fui lá falar com eles falaram que eu não era qualificada, eu comecei a chorar, gritar, tipo, né, fazer drama, porque eu falei pra eles que eu tô morando isolada, não dá pra ficar lá naquela casa lá, isolada, olhando pras paredes. E outra coisa também que eu precisava de dinheiro. Aí eu falei para eles, se vocês me colocarem nesse projeto, eu vou falar para vocês, vocês nunca mais irão se arrepender. Vocês não vão se arrepender, porque eu vou fazer de tudo para vocês ficarem orgulhosos. Aí a mulher olhou assim pra minha cara, sabe, assim, falou assim, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou colocar você no projeto, como que é muito importante pra você emocionalmente, você sair da casa e ter mais, assim, vida social, eu vou colocar você no projeto. E eu falei pra ela, você não vai se arrepender. Então eu fui estudar nessa escola que faz parte, a escola é uma escola que é dirigida pela Igreja Luterana Norueguesa, mas eles têm projetos sociais para ajudar os refugiados, para ajudar noruegueses que têm problema na escola, adolescentes que têm problema na escola. Então eu fui estudar junto com os refugiados e mulheres da Ásia, casadas com noruegueses, mas que também não tinham muita escola no países delas, principalmente da Tailândia e Filipinas. Então eu fui estudar, né, com elas. Na classe era muita gente assim, com gente do Marrocos, gente das Filipinas, da Tailândia, do Vietnã. Era uma mistura assim bem legal. Eu era a única brasileira e nós tínhamos uma menina da Somália. E logo que as primeiras semanas, os professores já viram que eu tinha mais estudo do que os outros. E eles ficaram assim meio... o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, mas eu não posso ficar dentro de casa, eu vou morrer se eu ficar trancada dentro de casa, porque eu não estava trancada, gente, né? Eu falo assim, trancada.
Porque eu não tenho, assim, contato, porque muitos meus vizinhos trabalhavam, não tinha contato com as pessoas. Eu também não queria ficar perturbando a tia do meu ex-marido o tempo todo. Falaram assim pra mim, olha, Eglia, é o seguinte, nós temos essa classe de colegial para noruegueses, só tem noruegueses na classe. Quais matérias que você acha que você pode fazer exame e passar como privatista? Privatista na Noruega é o seguinte, você pode ler em casa todos os livros, por exemplo, norueguês. Você lê tudo sozinha e vai lá e paga uma taxinha e faz o exame. Então, isso que eles queriam. Se eu poderia ler o nível de colegial e fazer o exame. Eu falei assim, olha, eu acho que o norueguês, o inglês, eu posso fazer isso sim. Então, nessas classes de norueguês e inglês, eu não assistiria no nível de ginásio, como eu estava assistindo junto com os estrangeiros, mas eu ia assistir as classes com os noruegueses a nível colegial e fazer o exame quando chegasse em junho. E foi isso que eu fiz. Eu ia, na hora das classes, me deram quando que tinha classe norueguesa, o inglês, na classe junto com os noruegueses, na sala de aula, né? Junto com os noruegueses. Aí eu ia para lá e assistia as aulas em norueguês, junto com os noruegueses, e assistia as aulas em inglês junto com os noruegueses. No começo, os noruegueses ficaram assim, o pessoal que estava na classe meio desconfiado, quem era eu, e não sei o que lá, porque eu estava assistindo junto com eles e blá blá blá. Mas uma vez eles começaram a conversar comigo e tal, aí eles começaram a me ver que tinha um certo conhecimento, eu conseguia falar norueguês direito com eles e tal. Aí eles falaram, daí começaram a me ficar mais assim, amigo comigo, né? E as outras classes, eu continuava assistindo junto com os estrangeiros, né? No nível de ginásio. Aí eu convenci as minhas colegas do nível de ginásio estrangeiras para também fazer um exame delas, porque infelizmente não era obrigatório fazer exame, porque a Noruega não gosta de obrigar ninguém a fazer nada. Então não era obrigatório fazer exame, fizesse quem quisesse. Aí eu falei assim, que não era certo para elas pegarem dinheiro do governo e ir lá assistir às aulas e não mostrar para o governo norueguês que realmente elas estavam dando certo, que elas estavam, sabe, tendo diploma delas e tal, trabalhando duro para ter o diploma delas. Nós nos inscrevemos, na Noruega o sistema de exame é muito estranho, eles fazem sorteio com matéria que você vai no exame. Então o exame é assim, se for norueguês, inglês e matemática, você tem que fazer ou escrito, oral ou ambos. Mas geralmente você vai no máximo, se você não tiver sorte, você é sorteado no máximo para 3 exames. E se você tiver sorte, você é sorteado apenas para um exame. E outra coisa, você fica sabendo que exame que você vai ter 1 ou 2 dias antes. Então, você tem que ler para todas as matérias, porque você não sabe qual exame que você vai ter. E passamos. E o resto das matérias você recebe uma nota, mas é uma nota baseada no que você fez o ano inteiro. Então, a melhor coisa é você se sair bem em tudo e tirar nota boa. Então, porque eu passei no exame de inglês a nível de ginásio, eu recebi o diploma em norueguês de ginásio. Então, no ano seguinte, a escola falou assim para mim, Egli, você fez como privatista particular, você pagou para o exame de inglês e norueguês, você passou, você tirou nota alta nesses 2 exames. 2 exames eu fiz escrito e oral, mas agora resta as matérias. Então, a gente tem uma coisa para oferecer para você, a professora disse. Se você se matricular outra vez através do escritório de trabalho, você faz o resto das matérias. Mas tem um negócio, eles não vão te pagar tudo, porque você já fez o exame de inglês e norueguês e vão te pagar menos. Então, eu aconselho você fazer o seguinte, você vir todo dia, sentar na classe, e nas aulas de inglês e norueguês, você lê as outras matérias. A gente vai conversar, eu vou conversar, ela falou assim para mim, eu vou conversar com os outros professores, eles vão entender a situação e vão aceitar.
realmente foi isso que eu fiz no ano seguinte. Eu fiz mais um ano de colegial, mas aí era para ter os exames das matérias que eram assim, que eu não tinha feito o exame, né? E era matemática, ciências, história, religião. Eu tive sorte porque não fui chamada para nenhum exame. O colegial também faz esse sorteio, então eu não fui chamada para ir no exame. E como eu me saí bem em todos os exercícios que eu levava, entregava para os professores e tal, e participava na classe e tal, era super assim, engajada, logicamente eu tirei só nota boa. Né? Porque eles veem isso, o seu engajamento na classe, se você discute, quando faz pergunta. Então, foi muito bom para mim. Então, eu tirei o diploma cheinho do colegial norueguês. Isso me deu a oportunidade de entrar na faculdade na Noruega. Agora vocês vão me perguntar, Egli, você não podia entrar na faculdade na Noruega com seu diploma de colegial, ou você tinha faculdade do Brasil? Você podia. Mas é o seguinte, na época quando eu vim na Noruega, não tinha esse escritório chamado NOKUT, que é um escritório que avalia todos os estudos dos estrangeiros. Cada faculdade tinha que avaliar ela mesma, se eu era boa ou não. E eu mandei para as faculdades norueguesas, mandei em Trondheim e mandei para Oslo. Trondheim não me respondeu e Oslo levou um ano para me responder, porque eles mandaram para o escritório errado. Então, olha, eu não tô mentindo não, gente. Eu recebi a resposta da faculdade de Oslo falando que eu podia pedir um lugar em qualquer curso deles, justamente no dia que eu recebi o diploma de colegial norueguês. Aí, gente, algumas vezes você tem que ser prática e não pensar em sonhos. Eu sonho de ser psicóloga. Eu sempre sonhei de ser psicóloga. Mas eu pensei comigo, gente, psicologia na Noruega não é como no Brasil. No Brasil, as psicólogas podem ter escritório delas mesmas. Mas na Noruega, elas trabalham com os psiquiatras. Elas são tipo enfermeiras dos psiquiatras. Então, elas não trabalham independentes, elas têm que falar com o paciente e tudo que elas falam com o paciente tal, ela tem que levar a um psiquiatra e o psiquiatra vai ver se é um caso sério ou não, se precisa de remédio, que remédio que precisa. Agora, eu pensei comigo, vai ser difícil realmente eu estudar psicologia durante 5 anos e depois arrumar emprego, porque elas trabalham nos hospitais, os psicólogos trabalham no hospital, em clínicas ligadas aos hospitais. Então eu pensei comigo, eu não vou ficar estudando 5 anos para depois ser difícil arrumar emprego, né? Aí o ex-chefe meu no Brasil, agradeço muito o meu ex-chefe, eu não vou falar dele, o nome dele, né? Porque eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Chefe no Brasil, eu trabalhei como recepcionista, né? Para um psiquiatra. E a irmã dele era psicóloga, também tinha um escritório dela, e tinha um outro médico endocrinologista. E são pessoas maravilhosas. E eu tinha visitado o Brasil em 1995 com o meu ex-marido. E nós visitamos, ficamos com eles praticamente, com o meu ex-chefe. Aí ele falou assim pra mim, Edgar, por que você não faz? Que eu também estava em dúvida. O que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Ele falou assim, Edgar, tem uma falta enorme de enfermeira na Europa. Por que você não faz enfermagem? Eu falei assim, enfermagem? Nunca pensei em ser enfermeira no Brasil. Aí ele falou assim, não, Edgar, enfermeira no Brasil é uma coisa, enfermeira na Europa é outra coisa. Então você pensa bem, porque eles estão precisando de enfermeira, você vai arrumar emprego rápido, né? E vale a pena. Eles também têm especialidade na área, na Europa. Pode ser enfermeira de diabetes, você pode ser enfermeira geriátrica e tal. Mas eu demorei ainda alguns anos para decidir, né? No fim, eu entrei na enfermagem quando a minha filha estava com 6 anos de idade e o meu filho estava com 3 anos de idade. E fiz enfermagem na faculdade de Trondheim. Na época, não era a faculdade de Trondheim, era uma faculdade Høgskole i Sør-Trøndelag, RIST, como a gente chamava, né? E eu fiz os 3 anos lá.
Agora a RIS não existe mais, agora é ligada com a Faculdade de Trondheim, ou seja, Universidade de Trondheim. Eu optei por trabalhar no asilo. E trabalho no asilo até hoje e não me arrependi. E tenho especialização justamente na área da geriatria e demência. E a gente vive aqui, então é um pouco da minha vida para vocês, sabe? Eu posso falar para vocês, tem preconceito na Noruega? Lógico que tem preconceito na Noruega. Tem preconceito na Noruega. Tem preconceito no Brasil, tem preconceito nos Estados Unidos, tem preconceito em todo aquele lugar. É difícil a vida na Noruega? Pra gente que é de fora, no começo é difícil. Você tá mudando para um outro país, você tem que aprender a língua. Geralmente, se você mora num prédio, é difícil ver os vizinhos. Mas eu vou falar pra vocês, eu já morei em prédio no Brasil. Muitos vizinhos, a gente não batia o papo, só via uma vez por semana descendo as escadas e tal. Você tem um monte de amigos na Noruega? Sim, meus colegas de trabalho, a gente algumas vezes sai tomar um lanche junto, e tal, telefona um pro outro, pergunta como é que eles estão. Faz muito tempo atrás, uma das minhas colegas de trabalho convidou a mim e o meu marido para comer um jantar com eles, entendeu? Então tem essas coisas, mas a diferença é que no Brasil as pessoas fazem amizade com aquele novo que mudou para a cidade muito mais rápido do que na Noruega. Na Noruega pode levar 3, 4 anos para você ter amigos. Então, preconceito, racismo, você encontra em todo lugar do mundo. Você também encontra até na natureza. Meu ex-marido, que é biólogo, sempre falava: ah, meu filho, você não pensa, o pessoal pensa que os animais não fazem coisas erradas, só nós seres humanos que somos psicopatas, loucos e tal. Gente, tem urso que é psicopata. Alguns anos atrás, nós tivemos um urso aqui na região matando os bezerrinhos, os carneirinhos, como esporte. Ele ia, matava e não comia. Saía, matava o próximo, matava o outro. Aí descobriram que praticamente o urso era um serial killer. Aí você pensou, urso serial killer? O urso era serial killer e tinha problema mental. Eles tiveram que ir atrás do urso e matar o urso, porque o urso estava ficando totalmente biruta, entendeu? Então, como eu falo para vocês, a Noruega é um país difícil de morar? Sim, no começo é um país difícil de morar. Sim, porque os noruegueses são muito, assim, xenofóbicos, né? Eles têm medo do diferente. Eles não são nem tanto, assim, racistas de pele. Eles são xenofóbicos. Quer dizer, se vier uma pessoa, vamos dizer que um monte de imigrantes da Polônia vem para cá, eles reclamam, os poloneses são brancos, né? Se viesse um monte de suecos para cá morar, eles vão reclamar também, porque os suecos, né? Então, a xenofobia na Noruega é incrível. Até mesmo os noruegueses que ficam com vergonha da xenofobia norueguesa, falam assim: ah, a gente tudo é louco aqui, a gente tem medo de diferente, a gente não quer saber de mudar as coisas, só fica fazendo as coisas como antigamente. Então, esses noruegueses criticam de noruegueses xenofóbicos. Então, vocês agora ficaram me conhecendo, mais ou menos, já sabem que eu sou santista, que eu moro 30 anos na Noruega, que eu fui na escola de norueguês, não me arrependi, aprendi muita coisa, né? Aprendi coisas que eu não sabia, que no Brasil não era possível aprender, porque no Brasil não era relevante aprender, por isso, né? Não é que a escola no Brasil é ruim. Muitas coisas no Brasil a gente não aprende porque não é relevante também para a realidade brasileira, né? Então, mas eu achei interessante. E a gente vai se falando, entendeu? E outra vez, obrigada por me seguir e um beijão para todo mundo.